Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Abra sua Bíblia para Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Nosso devocional desta manhã tem o tema A Religião que Agrada a Deus. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Tiago 1, 26 e 27 diz assim: Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, meus irmãos, Tiago, nesta carta, se preocupa com os aspectos práticos da conduta cristã. Também ele revela como a fé deve operar na vida cotidiana de cada crente em Jesus Cristo. A carta tem mais de 10 paralelismos com o Sermão do Monte, que foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É dividida em 108 versículos, revela nada mais, nada menos do que 54 mandamentos nesta carta de Tiago. Então, nesta carta, nós encontramos muita teologia prática. Tiago estava preocupado em realçar o cristianismo vital, que tem de ser marcado pela fé que age e ganha expressão e significado em atitudes e ações práticas em nome e por amor a Cristo. Tiago escreve como um pastor prático, preocupado com o bem-estar da igreja, dos irmãos. Ele procura tratar dos principais assuntos do dia a dia dos crentes e faz isso com muita sabedoria. Desde a queda que a humanidade vive em estado de rebelião contra Deus, apesar das inúmeras religiões existentes no mundo. Será que Deus se agrada de alguma dessas religiões? Existem muitas pessoas que se apresentam como religiosas, pelo menos aparentemente. Devemos então, irmãos, viver a simplicidade e a pureza do Evangelho para não sermos seduzidos por falsas religiosidades e muitas delas, inclusive, legalistas. No livro de Jeremias, capítulo 22, verso 16, nós encontramos este belíssimo versículo: julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Então, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, é pôr em prática isso que nós lemos aqui em Tiago 1, 26 e 27. Esta é a religião pura e que agrade a Deus. E aqui nestes versículos que lemos na carta de Tiago, nós encontramos 3 características do exercício prático da religião. Vamos ser breve para não tomar tanto tempo. Mas quais são essas características do exercício prático da religião? Primeiro, o controle da língua. Tiago fala do controle da língua. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religiosidade é vã, não vale nada. Ele fala em mais 2 versículos sobre esse controle da língua. Veja o que ele diz em Tiago 3, 5 e 6.
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Aí em Tiago 3:9 ele vai dizer: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Verso 10: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Então, se você se supõe religioso, se julga religioso, mas não refreia sua língua de falar mal, de denegrir a imagem do próximo, de viver fofocando, se você não tem autocontrole sobre a sua língua, se você explode com facilidade, agride verbalmente as pessoas, então Tiago diz que sua religião, sua religiosidade não vale nada. A religião, para agradar a Deus, ela tem que primeiro ter o controle da língua. A segunda característica que Tiago enumera nesses próximos versículos, ele vai dizer no 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não deixar corromper pelas filosofias mundanas. Ou seja, próxima característica aqui é ajuda aos necessitados. É colocado aqui em órfãos e viúvas, porque formavam as classes mais menos favorecidas daquela época. Não havia aposentadoria para as viúvas e os órfãos, e passavam necessidade, e Deus se preocupa com esses necessitados. Veja Deuteronômio 10:17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Verso 18, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Salmo, vou ler mais 2 versículos aqui, Salmo 68, verso 5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmo 146, verso 9, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios, ou melhor, transtorna, o caminho dos ímpios. Deus espera que seus filhos façam o mesmo. Ele, que é misericordioso, que cuida da viúva, dos órfãos, das viúvas e dos órfãos, dos estrangeiros, dos menos favorecidos, ele dá o exemplo para que nós, seus servos, também façamos o mesmo, para que nós tenhamos o cuidado de socorrer os necessitados. Órfãos e viúvas aqui engloba os necessitados. Você vê um irmão necessitado, você vê seu próximo, alguém precisando da sua ajuda, do seu apoio, seja material, espiritual, de um conforto, você deve ajudar esse necessitado e seguir o exemplo de Deus que ama e tem misericórdia dos desfavorecidos. Você não faz isso, sua religião não vale muita coisa, é vã. E por último, manter-se limpo das contaminações do mundo, imaculado das filosofias vãs do mundo, não imitar o modo do mundo. 2 Pedro 3,14, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. No próprio livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Não é para sairmos do mundo, nos isolarmos do mundo, mas quando fala aqui
amigo do mundo, é das filosofias do mundo, dos costumes do mundo. Nós não podemos concordar com aquilo que discorda da vontade e da palavra de Deus. Eu sempre cito um adesivo que certa igreja evangélica aqui de Juazeiro fez e os membros usavam no para-brisa dos seus carros ou atrás nos carros, e quando a gente ia seguindo um desses carros podia ler. Aqui diz que adúlteros e adúlteras, não sabeis vós? Então, muitas vezes, seguindo a filosofia do mundo, o adultério é aceito. E nesta frase que era colocado em alguns dos carros dos membros dessa denominação, nós podíamos ler nesses adesivos: adultério, o mundo incentiva, teus amigos aplaudem, tua família sofre e Deus odeia, porque Deus odeia o adultério, aquilo que mistura o casamento que deve ser puro, mas o mundo incentiva a sensualidade, a imoralidade, o adultério, a prostituição, e incentiva uma vida libertina, e é por isso que nós não podemos ser amigos dessas filosofias, desses ensinos do mundo, e não podemos concordar. Temos o servo de Deus, o crente, tem que se manter incontaminado disso. Então, meus irmãos, eu lhe pergunto, sua religião tem valor? Ela é prática? Porque se ela não for prática, ela é sem valor algum, como diz Tiago. Você tem manifestações externas religiosas, como só frequentar a sua igreja, como muitas vezes fazer orações ou rezas, como muitas vezes seguir alguns conceitos da sua religião, mas você não refreia a sua língua do mal, você não tem misericórdia e não ajuda aos necessitados. Aqui no livro de Tiago, citados como os órfãos e viúvas. Se você não se mantém imaculado, não se mantém limpo das contaminações do mundo, sua religião é vã e não vale nada, diz Tiago. Então vamos praticar a religião pura que agrada a Deus. É esta que a Bíblia diz. É esta, guardar a língua do mal, socorrer os necessitados, ter misericórdia deles e também se guardar incontaminado do mundo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos, ó Pai, incontaminados do mundo, para termos, ó Pai, uma religião pura que te agrade. Também pedimos que o Senhor nos ajude a refrear a nossa língua do mal, a ter cuidado com aquilo que falamos, quando falamos de alguém. Que o Senhor nos ajude também a ter a misericórdia, nos ajudar aquele que necessita, Senhor, principalmente os da família da fé, mas todos aqueles também que pudermos, Senhor, socorrer e ajudar. Ó Pai, nesses dias difíceis que estamos passando, protege a tua igreja, nos faz, mesmo no meio de dificuldades, nos faz, ó Pai, que sejamos sensíveis à necessidade dos que estão ao nosso redor. Nos ajuda, ó Pai, a nos comportar como uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.